Então, vamos lá. Vi aqui que algumas pessoas já viram as questões, que gostou, né, Douglas? Isso, começar com a pergunta é uma das dicas que eu dou para vocês, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide da aula de hoje. Tá carregando aí para vocês. Então, a gente tem hoje questões longas, como eu disse. Então, ó, já passando aqui os slides, vocês podem ver até que ocupou, né, mais slides hoje a questão, né? E aí vamos começar a discutir esse texto e sempre usando aquelas táticas que eu converso com vocês, né? Que é, e primeiro a gente dá uma olhada na referência do texto para entender do que se trata e dar uma lida na pergunta do texto, né? Da pergunta da questão, para saber o que a gente tem que buscar no texto, tá? Então vamos lá. A gente vê aqui já que tem, né, temos algumas aspas, parece ser um diálogo. Então vamos aqui, ó. Nas referências, a gente tem o livro Americana, que é da Chimamanda Adichie, né? E tem a novel. Novel seria um romance, né? Uma novela, um livro de ficção, né? Então a gente já sabe que é uma obra literária. E aí a gente vai dar agora uma olhada na pergunta que diz: ó, a passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelu. Então, ó, ele já traz o contexto para a gente, porque a gente não está lendo esse livro completo. Então, se você não conhece já a história do livro, você não vai saber o contexto dessas personagens. Mas aqui ele já apresenta para a gente, em português, na pergunta, dizendo que a gente vai ter um diálogo entre duas mulheres negras, duas personagens, Aisha, que é a cabeleireira, e Femelu, que é a cliente. E aí a pergunta é: o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que? Então a gente vai ter que entender no texto qual é o posicionamento da cliente e o que é que sustenta o argumento dela. É isso que a gente tem que buscar na questão, ok? Deixa eu ver ali, ó, eu coloco a língua espanhola, mas quando vou ver já tenho feito até a de inglês. E isso é ótimo, praticar os dois idiomas. Eu gosto muito da língua espanhola também. Acabei me desenvolvendo mais no inglês, mas na minha época de Enem, no primeiro Enem que eu fiz espanhol. Eu fazia espanhol na escola, me sentia mais tranquilo para fazer. Então, eu acabei optando por espanhol. Né? As duas provas vai ser importante ter essa interpretação de texto. E é isso que a gente vai exercitar hoje, ok? Então, vamos lá. A gente já sabe que a gente precisa procurar no texto. Então, agora vamos encarar o texto, ok? Então, como eu disse, esse texto é um romance, é uma obra literária. Então, a gente tem a parte de narração e tem a parte de diálogo. Então, a gente começa com a narração aqui que diz: Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Ifemelu wanted for her hair attachments. Então, se você conhece, por exemplo, a palavra hair, você já sabe que o contexto é de uma cabeleireira com a sua cliente, a gente já sabe que elas estão falando ali, ó, de color, de hair, estão falando de alguma mudança no cabelo, né, de cor no cabelo. E aí a gente começa com o diálogo dizendo, ó, color 4. Então seria uma cor 4, a gente já consegue visualizar na cena que ela deve estar com aquele catálogo de cores de cabelo, né? E aí a gente tem, ó, not good color, Aisha said promptly. Vamos voltar lá, quem é a Aisha mesmo? Se você esqueceu, ó, a Aisha é a cabeleireira. Então, a cabeleireira disse para ela que não é uma boa cor. E aí a cliente diz, that's what I use. Então, se você conhece, você pode aqui nesse caso, vai ser um cognata correto, tá? O use, em que a gente vai ter que é a cor que ela usa. Então, a cabeleireira falou para a cliente que aquela não era uma boa cor. E ela disse, ó, é a que eu uso. E aí a gente tem a cabeleireira agora dizendo, it look dirty, you don't want color 1. Então, se você vê aqui, ela falou antes color 4 e agora ela pergunta color 1, você já pode, né, inferir que ela está sugerindo uma outra cor, né? E aí a cliente responde, color 1 is too black, it looks fake. Então, se você conhece aí fake, né, que a gente usa no português, até já virou vocabulário da gente também, né? Tá dizendo que parece falso ali, que é preto demais, né? Então fica parecendo falso. Então, Ifemelu, que é a cliente, said, loosening her head wrap. Então, ela estava ali, se vocês quiserem conhecer a tradução, head wrap seria um turbante que ela está usando no cabelo, né? Então, ela amarrou o cabelo com o turbante. E aí ela diz, sometimes I use color 2,
But color 4 is closest to my natural color. Ok? Então, você vê que elas estão falando de cor. Ela falou ali que às vezes usa a cor 2, mas que a cor 4 é a que é mais próxima da cor natural do cabelo dela. Então, se você pegou nesse trecho, nessa primeira parte aí do texto, essa questão de que elas estão discutindo cor de cabelo, você já conseguiu interpretar, né, esse primeiro momento. Mas até agora a gente não teve nenhum grande argumento, então vamos dar continuidade nesse texto, que, como eu disse, é um texto mais longo, são questões um pouco mais longas, mas que são tranquilas de interpretar, assim como as outras curtinhas, vocês vão perceber. E aí, ó, a gente tem a cabeleireira tocando o cabelo de Femelu. She touched. Se você conhece, ó, touchscreen do celular, touch, então tocar, né? Lembrem sempre, gente, de tentar utilizar esse vocabulário que vocês já conhecem. Todo mundo acaba tendo, por conta da internet, de redes sociais, de coisas que a gente usa no dia a dia, um pouquinho desse vocabulário da língua inglesa que acaba auxiliando nesse processo, tá? Então, she touched Femelu's hair. Ela tocou no cabelo de Femelu. E aí a gente tem a pergunta: why you don't have relaxer? Então a gente lê relaxer e a gente também consegue associar com o relaxamento que existe aqui no Brasil, né, que a gente chama para usar no cabelo, para o quê? Diminuir volume, alisar o cabelo, né? E aí qual é a resposta de Femelu? I like my hair the way God made it. Então, ó, se você conhece a palavra God, que está aqui em letra maiúscula, assim como a gente usa Deus em letra maiúscula, né? Então, ela está dizendo, ó, que ela gosta, a gente já aprendeu like, né? Vocês sabem que like quer dizer gostar. Então, ela está dizendo que ela gosta do cabelo dela do jeito que Deus fez. E aí a gente tem, né, um questionamento novamente da cabeleireira. But how do you comb it? Hard to comb, Aisha said. E aí você pode pensar, poxa, essa palavra comb, o que é que ela está perguntando? Vamos continuar. If Femelu had brought her own comb. Então, ó, ela trouxe, se você conhece brought, vocês sabem que é trazer, né? She gently combed her hair, dense, soft and tightly coiled, until it framed her head like a halo. Então, a cabeleireira deve ter perguntado o quê? Se você pensa, ela trouxe algo, ela mexeu ali no cabelo, né? Você vê que ela traz ali várias palavras, dense, soft and tightly, né? E aí que ela colocou ali frame, que seria o quê? Ela ajustou, né, ali o cabelo. Frame seria uma moldura, né? Então ela emoldurou o cabelo. E aí, ó, entra uma coisa que eu sempre digo: o vocabulário de música é ótimo. Escutar música em inglês, ler a letra junto, é ótimo. Se você conhece a música Halo, de Beyoncé, você sabe que Halo quer dizer tipo auréola, né? Então ela deixou o cabelo ali no formato de auréola. E aí ela diz: It's not hard to comb if you moisturize it properly. Eu lembro que em outra aula a gente falou já da palavra moisturize, que assusta muita gente, porque parece, né, uma palavra estranha, mas que significa hidratar, né? Então ela está falando, nesse caso, de pentear o cabelo. E que é fácil pentear se estiver hidratado. Ela disse, né? She said, slipping into her coating tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their natural hair, their hair natural. E aí a cabeleireira, né, Aisha, snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair, plucked a little attachment from the pile on the table and began deftly to twist. Então, qual é o debate que foi trazido aqui nesse trecho do texto, né? Como eu disse, se você pegou um pouquinho, pescou um pouquinho aqui do vocabulário, você viu que no diálogo, porque esse trecho aqui final é a narração, mas no diálogo que foi questionado pela cabeleireira, porque ela não relaxava o cabelo. E aí o argumento que ela trouxe foi que ela gosta do cabelo dela como Deus fez, natural. E aí o diálogo continua em cima disso, né? Então a cabeleireira perguntando, como o Douglas falou ali, cabeleireira insistente. Pois é, eu nunca mais voltava nesse salão, viu? Que cabeleireira... Enfim. Mas aí é isso, né? Ela fica questionando, mas não é difícil de pentear, e aí ela mostra como ela penteia o cabelo dela, que ela cuida do cabelo. E é isso, o problema dela, como ela quer usar o cabelo dela, né? E aí vamos voltar para a pergunta.
O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que... E aí? A gente já viu qual foi o posicionamento dela, qual foi o questionamento da cabeleireira e qual foi o posicionamento da cliente. Então, a gente tem nas alternativas, letra A, reforçam um padrão de beleza. Letra B, retratam um conflito de gerações. Letra C, revelam uma atitude de resistência. Letra D, demonstram uma postura de imaturidade. E letra E, evidenciam uma mudança de comportamento. E aí, quero saber agora de vocês, qual seria A C, professora. letra C? Ana Beatriz botou ali letra C. Letra C. Mais alguém? Alguém pensa diferente? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Letra A. Letra A. Mais alguém com outra opinião? Eu acho que é a C, professora. Ok, achou certo, Judinalva. É a letra C, sim. Revela uma atitude de resistência. Então, ó, não reforça, o que reforça o padrão de beleza é o argumento da cabeleireira. A cabeleireira, sim, ela está querendo impor um padrão de beleza. Mas a cliente, ó, lembra que a pergunta é o posicionamento da cliente, ok? Então, a cliente quer saber, ou argumenta, na verdade, né, que ela não quer relaxar o cabelo, que ela quer manter o cabelo natural. Então, ela está resistindo, né, àquilo que a cabeleireira está tentando impor. Então, revela uma atitude de resistência, ok? Alguma dúvida, gente? Ficaram ainda pensando em outra alternativa, achando que outra poderia estar certa? Ou foi tranquilo chegar aí a essa resposta? Me digam, tá bom o ritmo? Estou indo muito rápido, tá tranquilo? Alguém se manifesta? Para mim está tranquilo. Tá tranquilo? Ok, então. Beleza, então vamos partir para a próxima questão. Vocês vão perceber que os textos vão aumentando, né? Com as questões que eu escolhi aqui hoje, mas eu realmente quis escolher questões longas. Mas vocês viram que, mesmo o texto sendo um pouquinho maior, né? Não precisou de saber tanto vocabulário assim, tá? Eu sei que vocês pensam, professor, mas fazendo com a senhora é mais fácil. Quando eu estiver fazendo lá, eu não vou lembrar dessas coisas, não vou associar essas palavras. Mas é questão também de prática, gente. Então, por isso é tão bom vocês tentarem resolver as questões antes da aula, praticarem outras questões também, além das que eu trago. Eu sei que cada um tem seu tempo, mas quem tiver nessa possibilidade de praticar mais um pouquinho, vai ficando cada vez mais tranquilo mesmo resolver essas questões, ok? Então, vamos lá para a questão 2, que é aqui do Enem 2016, e ela começa já com essa palavra em letra maiúscula, Bulgari. E aí você fica, que danado é isso? Vou admitir uma coisa para vocês. Quando eu vi essa questão, eu também não sabia o que era isso. Eu vim descobrir junto com a questão, porque, na verdade, a questão está apresentando um termo para a gente. Então, a gente tem, ó, já de início, Bulgari is used as a noun. Então, a gente já vê aqui que o texto está falando alguma coisa sobre, né, substantivo, porque se vocês conhecem pelo menos o nome das classes gramaticais em inglês, vocês vão saber que noun seria um substantivo, que pode ser traduzido também como nome, né? Então, seria um nome, um substantivo, tá? Mas vamos seguir o nosso roteirinho e dar uma olhada aqui primeiro na referência, que a gente vê que é um texto, ó, da BBC. Se você conhece a BBC, vocês sabem que é, né, um canal de notícias, tanto canal quanto jornal. Deixa eu ver ali, professor, é correto ler primeiro o texto e depois responder as perguntas? Ó, na minha opinião, é sempre melhor ler primeiro a pergunta, porque aí você já vai fazer uma leitura do texto mais direcionada para o que você precisa responder, tá? Pelo menos nas questões de interpretação de texto, eu acho que é o melhor caminho sempre, ler primeiro a pergunta e depois o texto. Economiza tempo. Porque às vezes você vai direto no texto, quando chega na pergunta, você já esqueceu do que você leu, aí você vai ter que ler de novo e aí vai gastar mais tempo, tá? Então, a gente viu aqui já de onde é o texto, que é da BBC. Inclusive, recomendo para quem está aprendendo inglês ler texto da BBC, tá? Vocês podem pesquisar o site, ler textos, porque vocês vão ver várias notícias, textos de curiosidades, de coisas legais em inglês. E aí pode usar o Google Tradutor, usar as ferramentas para ir praticando, tá, gente? Mas é um bom canal de notícias, tá? Então, a gente tem aqui a pergunta, considerando-se as informações do texto, a expressão Bulgari é usada para. Então, o que a gente tem que descobrir é o que danado essa expressão Bulgari significa ou é usada em que contexto,
A gente tem que entender o contexto em que ela é usada, para que ela é usada. Então, vamos voltar lá para o começo. Bug off is used as a noun. Como eu disse, então, se você conhece a classe gramatical noun, você sabe que é um substantivo. E aí ele traz, ó, as in, um exemplo de frase. Então, é tipo, colocação, né, uso em uma frase. There are some great bug-offs on at the supermarket. Então, beleza, ele tem uma frase, a gente já viu aqui que ela é usada, ó, dentro do contexto de supermercado, supermarket. Então, já dá para a gente saber, né, um pouquinho aí o que é que seria usado. Vamos seguir. E aí ele diz, ó, or an adjective. Então, também pode ser usada como adjetivo, usually with a word such as offer or deal. E aí traz outro exemplo de frase, there are some great bulk of offers in store. Então, ele trouxe um exemplo no contexto de substantivo, outra no contexto de adjetivo. Beleza, a gente ainda não consegue inferir aí exatamente, né, para que essa expressão é usada. A gente sabe que ela pode ser usada de formas diferentes, mas para que a gente ainda não sabe. Então, vamos continuar. When you combine the first letters of the words in a phrase or the name of an organization, you have an acronym. Então, ele está falando agora para a gente, conceituando para a gente o que seria acronym, né? Então, essa informação aqui dessa frase não ajudou muito, não fez muita diferença para a gente, tá? Vamos continuar tentando ler. A gente está lá na prova agora, lendo palavra por palavra, sem entender muita coisa, mas vamos seguindo. Acronyms are spoken as a word so NATO, North Atlantic Treaty Organization. Aí você olhou, canta a palavra acronyms, organization e blá, blá, blá. Mas se você se ligou aqui, ó, você consegue perceber que ele está falando provavelmente de siglas, porque ele traz a palavra em letra maiúscula, né? E depois, entre parênteses, um texto maior com as mesmas iniciais. Então, você já conseguiu inferir, ele está falando de siglas, né? Então, no caso, acronyms, você já consegue entender que seria nesse sentido de uma sigla. E aí ele explica que não é pronunciada tipo letra por letra, né? A gente fala NATO. Né? Então, it's not pronounced N-A-T-O. We say NATO. Né? Então, a gente vai dizer completo e não letra por letra. Mas aí ele continua. Bug off. Então, voltou. Você, peraí, agora tem que prestar atenção, que voltou para a palavra que está sendo perguntada. Bug off, when said out loud, is quite comical for native speaker. Então, você tem ali comical, seria realmente cômico. Então, ele está falando que quando você diz em voz alta essa palavra, pode parecer um pouco cômica, porque, ó, as it sounds like an insult. Bug off, meaning go away, leave me alone, slightly childish and a little old-fashioned. Então, ele está trazendo mais informações sobre essa expressão bug off. Mas até agora, todo esse texto que você leu, ele ainda não trouxe exatamente para o que essa expressão é usada. Então, ainda fica um pouco essa dúvida. E aí, a gente tem o finalzinho aqui do texto para ver se a gente consegue chegar lá, né? Então, ó, bug off is the best known of the supermarket marketing strategies. Então, você, ó, lá no começo, vamos voltar aqui, ó, ele falou num contexto de supermarket, de store, offers, tudo umas coisas meio voltadas para compra, né? Então, aqui continua, ó, best known of the supermarket marketing strategies. Então, a gente já tem aqui novamente essa questão de mercado e tal, beleza. The concept was first imported from the USA during the 70s recession, when the food prices were very high, blá, blá, blá. Então, ele vai trazer umas informações históricas, que a gente viu, tem data, tem USA ali, que seria os Estados Unidos, né? It came back into fashion in the late 90s, led by big supermarket chains. Então, de novo, supermarket. Beleza. Trying to gain a competitive advantage over each other. Então, a gente vê, né, que tinha uma relação ali de competitividade, competitive, entre supermarkets. Beleza. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who could possibly say no?
Então, ele está falando ali de alguma vantagem comercial, e eu vou espirrar agora. Vamos ver se... Saiu o espirro, perdão. Mas, ó, então a gente vê aqui que essa expressão, que é o que a gente precisa entender para o que ela é usada, ela tem relação com marketing e com supermercados. Beleza, um texto enorme e a gente conseguiu entender aqui esse contexto. Massa. E aí, será que a gente consegue responder só com isso? Vamos ver as alternativas. A gente tem letra A, anunciar mercadorias em promoção. Letra B, pedir para uma pessoa se retirar. Letra C, comprar produtos fora de moda. Letra D, indicar recessão na economia. E letra E, chamar alguém em voz alta. E aí, o que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui, ó. Já teve gente que mandou a letra A, letra A. Letra E? A. Oi, Ricardo? É. Letra E. Mais alguém tem outra opção? Já foi letra A, foi letra E. Letra A, professora. Ok. Vi uma ali que mandou letra B agora. Letra A, professora. Ok. Eu acho que é a professora, mas a C dá uma confundidinha também. Ok. Então vamos lá, vamos ver de baixo para cima, tá? Então, letra E, chamar alguém em voz alta. Talvez algumas pessoas pensem nisso, porque a gente tem esse trecho aqui, ó. Bug off when said out loud. Se você conhece a palavra loud, talvez você pensou nessa questão de, eita, falou em voz alta alguma coisa, né? Mas, na verdade, esse contexto aqui, você tem que saber aqui essa expressão, ó, de que sounds like. Então, ele está falando que soa como outra coisa. Tanto que ele trouxe, ó, outra expressão parecida. Bog off, separado, né? Então, ele está aqui comparando com outra expressão que tem uma pronúncia parecida e que significa go away, leave me alone. Então, seria, né, algo de você pedir para a pessoa se afastar. Bog off, tipo, sai daqui, né? Mas não é o mesmo sentido de bug off. São coisas diferentes que ele está trazendo aqui. Então, vamos voltar lá para as expressões, para as alternativas. Não vai ser a letra E, porque, como eu disse ali, aquele out loud é só ele dizendo que quando a gente pronuncia em voz alta, pode parecer outra coisa. Letra D, indicar recessão na economia. Essas alternativas que vêm assim, uma coisa diferente, eu sempre lembro a vocês, gente. Lembrem que o que vocês estão buscando está dentro do texto. Se uma coisa não foi mencionada no texto, então você corta. Pode até parecer parecido, ou então você lembrar de alguma coisa de fora do texto que lembra isso, mas lembre que o que você procura está dentro do texto. Tá? Letra C, não lembro se acho que alguém falou que poderia confundir um pouquinho com a letra C. Comprar produtos fora de moda. Você pode pensar ali por conta do comprar, porque falou de stores, falou de supermarket, mas em nenhum momento falou de fashion, de comprar produtos, né, que tenham a ver com moda. Então, out of fashion, ele não traz essa expressão. O que ele traz, eu acho, é que a expressão em si é que saiu um pouquinho de moda, né? Ele traz aqui, ó. It came back into fashion in the late 90s. Mas a questão é, ele está falando da história da expressão bug off. Então, tem que ter esse cuidado de não ver só a palavra fora do contexto, né? E já matar ali. Mas vocês vão perceber que quando a gente chegar na resposta correta, vocês vão ver que vai ser a mais óbvia mesmo de se marcar, tá? Ok, Sandrielen, bye bye. Então, ó, letra C, ele não fala sobre isso, de comprar produtos fora de moda. Letra B, pedir para uma pessoa se retirar. É, de novo, aquele trecho lá em que ele falava de que parece com a outra expressão. Então, essa é uma questão feita para você cair na caixinha de banana. Né? Vocês perceberam, eu acho, já isso. Porque fica aquela coisa, parece com aquela parte, mas não é bem assim. Mas olha só a letra A, que eu gostei que eu vi que a maioria pensou na letra A, e é ela mesmo. Anunciar mercadorias em promoção. Então, se ele estava falando de ser alguma jogada de marketing, né? De ser algo de supermercado, de lojas. E aí, no final, se você tiver um pouquinho mais de vocabulário e conseguir pegar aqui, ó, consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Se você conhece something e nothing,
você vai mais ou menos entender ali que tem a ver, né, com esse contexto de você ter uma promoção. Porque something significa alguma coisa e nothing, nada, né? Então, você comprar alguma coisa por nada. E aí eu terminei esse texto e entendi que era esse contexto mesmo de comprar uma mercadoria em promoção, né? Então, é a letra A, anunciar mercadorias em promoção. Mas eu ainda terminei pensando, e aí a Vitória perguntou ali, Teacher, what is BOGOF? Eu também não sabia o que era BOGOF, Vitória. E aí eu fui pesquisar. E aí o que é que significa? Vou ver se eu lembro, mas é buy one, get one free. Então, o que é que significa isso? Compre um e leve um de graça. É tipo, como é que a gente fala aqui? Compre dois, pague um, não é isso? É. Compre dois, pague um. Basicamente, BOGOF é isso. Só que é uma sigla, né? Para essa expressão. Então, buy one, get one free. Ok? Então, é isso que significa BOGOF. Mas não foi o foco do texto trazer para a gente. Até porque se ele trouxesse realmente o que significa a expressão, talvez quem tivesse mais vocabulário já acertasse na hora. Mas não é o objetivo da questão, né? Eles ficam querendo, né, fazer essa casquinha de banana. Douglas ali mandou truque do capitalismo. Pois é, né? Então, o próprio texto ele mostra isso, como foi uma jogada ali para criar competitividade, para, enfim, fazer o consumidor pensar que ele está fazendo uma ótima compra, né? Só que, às vezes, quando você vai comparar o preço em outro lugar, comprando a unidade, ainda sairia mais barato do que, enfim, né? Vocês sabem, vocês conhecem aí essa jogada. Ok? Então, ficou claro aí, gente? Alguma dúvida? Deu para entender como é que a gente chegou na letra A? Tranquilo? Tranquilo, professor, deu para entender demais. Ok, ótimo. Então vamos partir para a última questão, que acredito que é a maior. Deixa eu ver aqui. Ó, questão 3, a gente tem um textão aqui. E aí, esse texto, ele traz um título no começo. Então, vamos só ler esse título. 5 Ways Pets Can Improve Your Health. Então, se você conhece a palavra pet, você sabe que são os animais de estimação, né? A gente tem pet shop, essas lojas aí. Então, vocês conhecem já a palavra pet. Mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, qual é a fonte? Não diz muita coisa para a gente essa referência, porque só diz aqui o autor, que seria Davis, J.L., e o site, que também o WebMD, não diz muita coisa para a gente. Então, vamos para a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de... Então, ó, a gente já sabe agora o que é que o texto está fazendo. O texto, né, a autora do texto, ela discute a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. Pronto. Então, a gente já vai ler o texto sabendo do que se trata, né? E aí ela usa algumas palavras para fortalecer os argumentos dela. E ele traz quais são essas expressões. Seriam essas: research, a growing number of research, several studies. E aí ele pergunta qual é o objetivo. Então, o que a gente tem que saber é qual é o objetivo da autora em trazer essas expressões como argumento para o texto dela sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. Beleza? Então, a gente vai ter que se ater, quando a gente lê, aonde estão essas expressões. Nesse momento, vocês lá fazendo a prova do Enem, vocês têm que circular lá onde é que está essa expressão para você conseguir analisar realmente esse contexto. Tá? Então, é a dica que eu dou. Quando tem uma questão desse tipo, que ele já indica, e de vez em quando o Enem faz isso, tá? Colocar uma questão em que ele quer saber exatamente qual o objetivo de uma expressão específica. Então, quando você lê o texto, marca lá onde é que está essa expressão, para você conseguir visualizar bem qual é esse contexto que ela está sendo usada, tá? Inclusive, é uma técnica que eu gosto muito. Sempre que eu faço qualquer prova, eu risco a prova toda. Lembra disso? Um caderno de prova é para vocês fazerem o que quiserem, entendeu? Então, risca e puxa seta. O que ajudar vocês na hora de resolver a questão, façam, tá? Então, bora lá para esse texto. A gente já leu aqui o título, né? E aí a gente sabe que o tema do texto é exatamente isso que está no título, tá? Então, como ter animais de estimação, né? Ter pets, pode ajudar, né, com a sua saúde, ok? Então, a gente começa o texto com a afirmação: a pet is certainly a great friend. Então, você já conhece a palavra friend, você sabe que está falando de um animal de estimação ser um amigo, né? Então, after a difficult day, pet owners quite literally
feel the love. Então, tá falando do amor aqui, né, que os donos de animais de estimação sentem. Compartilho muito disso com o meu cachorro. E aí a gente tem aqui, ó, in fact, for nearly 25 years, research. Então, ó, uma das afirmações. E aí você pode conhecer, talvez, a palavra search. Se você alguma vez já usou o Google, estava lá no idioma inglês, ou então o seu aplicativo de rede social do nada mudou para inglês, que às vezes acontece isso, né? É ótimo, eu acho que é o universo te forçando a aprender inglês, quando acontecem esses bugs e as coisas ficam em inglês. Mas você pode conhecer que search quer dizer pesquisar, né? E aí o research significa uma pesquisa, e normalmente uma pesquisa científica, tá? Então, se você é, por exemplo, um researcher, é a profissão, né? Pesquisador. E aí o research é essa pesquisa, tá? E aí, ó, tá trazendo aí que, de fato, nos últimos 25 anos, por aproximadamente 25 anos, pesquisas têm mostrado, né, has shown, that living with pets provides certain health benefits. Então, benefícios, ok? Então, tá falando aí que as pesquisas, né, indicam esses benefícios que a gente já sabe que está falando aí da questão da nossa saúde, né? Da saúde do ser humano. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. Talvez você já conheça a palavra anxiety, quer dizer ansiedade. E ali, blood, ela está falando de sangue, né? Se você já assistiu algum filme, alguma série, tem uma série True Blood, que eu sei que muita gente assiste. Enfim, se você conhece a palavra blood, você sabe que é sangue, então deve estar falando ali da saúde do sangue. Nesse caso aqui, ela está falando de pressão sanguínea, tá? Então, ajuda com pressão baixa, é o que o texto está trazendo. Mas se você não conseguiu traduzir tudo, pelo menos ali sangue, ansiedade, você já sabe que está falando de algumas questões do organismo. They boost our immunity. Então, está falando aí da nossa imunidade. E they can even help you get dates. Então, nesse caso aqui, não está falando só da saúde, né? No caso de date, lembrando disso, aí uma outra dica de palavra que tem mais um significado. Date pode significar uma data normal, então você vai escrever a data, date, e aí você bota lá, 12 de agosto de 2021. Mas também pode ser um encontro. Então, I have a date today. Então, eu tenho um encontro hoje, tá? Então, o que o texto está brincando ali é que pode até te ajudar a conseguir encontros, né? Porque você, com um cachorrinho fofinho ali, de repente conhece alguém. Então, ele está trazendo, né, essa outra afirmação. E aí, agora, talvez nessa forma como está aqui no slide, não fique tão fácil para vocês visualizar, mas garanto que na prova seria mais fácil, tá? Mas agora, o texto ele começa a trazer alguns tópicos. Então, vocês vão ver aqui, esse primeiro aqui, Allergy Fighters. Então, é um tópico, vai ter 2 pontos, vai trazer uma informação. Aí ele vai ter mais, ó. Date Magnets, Dogs for the Age, Good for Mind and Soul, Good for the Heart. Então, ele vai trazer alguns tópicos, tá? Como aqui no slide eu tive que ajustar um pouquinho, aí talvez de primeira aqui vocês não percebessem isso. Mas lá na prova vocês vão perceber que ó, agora ela está trazendo alguns tópicos, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aí você olha em cara lá na prova, poxa, ela trouxe 1, 2, 3, 4, 5 tópicos aqui para eu ler, com várias palavras que eu não conheço. O que é que eu vou fazer então? Eu já achei ali onde é que ela usou research, certo? A gente já sabe, né, que ela utilizou uma das informações, das afirmações que foi trazida no texto. Vamos pescar as outras? Outra que ele falou foi a growing number of studies, que está aqui ó, no primeiro tópico. Então, vamos ver o contexto aqui. Have suggested that kids growing up in a home with foreign animals will have less risk of allergies and asthma. Então, está falando aqui de alergias e asma. Se você conseguiu inferir aí esse cognata correto, tá? Então, está falando, se ela está trazendo sempre benefícios, então está trazendo provavelmente alguma vantagem de ter um animal de estimação para quem tem esses problemas de saúde. E aí, a growing number of studies está aqui nesse contexto. Se você já sabe que o research significa pesquisa, você vai também conseguir entender que studies vai ter mais ou menos esse contexto, e nesse caso são os estudos mesmo. Então, está falando de um crescente número de estudos. Tem sugerido, né, que ter animais de estimação ajudam a combater o risco de alergias, porque você cresce desde a infância com esses animais, então você vai, criar imunidade, né?
Então, se você pescou já essas duas expressões, vamos ver qual era a terceira que ele menciona, several studies, né? Então, vamos ver aqui onde é que está o several studies. Dogs are great for making... Você vai lendo. Tananana, onde será que está essa expressão? Neurotransmitters, tananana. Aqui, ó, no final. Então, ela traz, ó, no último tópico, heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então, several seria um falso cognato aqui pra gente. Eu vou falar sobre ele agora, tá? Talvez quando você vê several, você pensa em severo, né? Seria a palavra em português que estaria mais próxima, tá? Mas several em inglês significa muitos, tá? Diversos, uma grande quantidade. Então, seria several studies, em diversos estudos, em muitos estudos, tá? Então, de acordo com muitos estudos. Então, se a gente já viu aqui, ó, que esses tópicos eles estão trazendo vários benefícios para a saúde e essas expressões foram usadas, né, para fortalecer esses argumentos dela. E é exatamente o que está sendo perguntado. Ele quer saber qual o objetivo do uso dessas expressões nesse contexto de fortalecer os argumentos dela. Aí vocês vejam, a gente não leu o texto inteiro com detalhes. E aí vocês vão perceber que é possível responder essa questão, porque o nosso objetivo era olhar para expressões específicas. Então, na verdade, uma questão que parece lá enorme quando você olha para a ordem do Enem, no fim das contas, você consegue resolvê-la mais rápido, às vezes, que outra, porque você pode ir direto, entender o contexto geral e ver as expressões. E agora, vamos tentar responder. Vi aí que algumas pessoas mandaram letra B, viu a letra C. Quem mais? Quem se habilita aí? Letra B. Mais alguém? Então, vamos lá ver essas alternativas. A letra A diz mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Beleza. A B, Tem um professor, eu acho que eu vou a B. Quem foi na B também, né? Tem um tópico lá falando sobre alergias e asma. Mas essas expressões a gente viu que também são usadas em outros tópicos, né? Então a gente já pode descartar que, tipo, esse não é o objetivo do uso dessas expressões, porque ela também usou em outros contextos. Beleza? Então, se a gente pescou lá, a gente já sabe que não é essa. A letra B, convencer sobre os benefícios de adoção de animais de estimação para a saúde. É isso. A própria pergunta, se vocês olharem, ela já traz essa resposta. E a autora está tentando discutir a influência do animal de estimação no bem-estar do ser humano. Então, ele já deu a resposta para a gente. Tá? A gente só foi lá, confirmou isso, para ver se realmente não era nenhuma casca de banana. Mas é isso, é a letra B. Convencer sobre os benefícios de adoção. Então, para tentar convencer, ela vai o quê? Argumentar que existem estudos, pesquisas que fortalecem, né, confirmam os argumentos dela. Ok? Mas vamos olhar as outras só para a gente eliminar, tá? Vi que alguém tinha mandado a letra C. Vamos ver a letra C, ó. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Tem um tópico sobre isso lá, sim. Mas, como eu disse, as expressões elas são utilizadas em mais de um contexto. Não só nesse contexto de encontros de relações amorosas. Então, do mesmo jeito que a gente cortou a A, a gente corta a C, tá? Letra D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Mesma coisa, também tem vários tópicos, não foi o objetivo falar de um tópico só. E a letra E, pelo visto, também faz o mesmo, ó, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com os animais de estimação. Tem um tópico lá, que a gente até pulou ele, porque nem foi necessário ler, mas tem um tópico mesmo sobre Dogs for the Aged. Então, ela fala sobre animais para pessoas mais velhas, mas também, ó, na verdade, nesse tópico nem usa essa expressão, né? Então, no contexto geral do texto, ela quer convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Então, a gente marca aqui, tranquilo. Quero saber de vocês se ficou claro, se deu para entender bem como é que chegamos a essa resposta. De boa? Me digam aí. Eu sim, né? Eu sim, professor. Me confundi um pouco com a primeira, que eu achava que era a primeira, mas depois da explicação e vendo melhor, dei a resposta correta. Pronto, ótimo, então. Então, é ter esse cuidado, né? Por isso que é tão importante mesmo, gente, assim, prática leva à perfeição. Perfeição não, porque é impossível chegar nela, mas
ajuda muito a gente a ter esse cuidado, esse olhar mais atento, né, de perceber, porque é aquilo, a prova ela está lá para tentar derrubar a gente mesmo. No fim das contas, é isso. Mas se você está bem treinado, está participando aqui das aulas, está resolvendo questões, está pegando essas dicas, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, acredito que vocês vão fazer uma boa prova, continuem se dedicando, estudando, praticando, resolvendo questões, tá? E tendo esse cuidado. E eu sei que na hora da prova vem as inseguranças, vem o nervosismo. Acho que quando você pensa na prova, você já vem um pouquinho aquela ansiedade, né? Mas é isso, é lembrar que do jeito que a gente resolve aqui, vocês vão conseguir resolver lá. E tentar guardar bem essas técnicas, né? Para fazer uma prova com mais segurança, ok? Então, ó, antes de finalizar a nossa aula, queria conversar um pouco mais com vocês sobre essas dicas que eu gosto de falar. Quero saber se vocês estão buscando assistir séries, ouvir músicas em inglês, se tem alguma dica até para compartilhar. Eu já falei com vocês aqui sobre aplicativos que eu recomendo. Eu recomendo mesmo o Duolingo, que é o mais usado, é o aplicativo mais usado para aprender inglês. E ele é um bom aplicativo. Professora, eu vejo muito Duolingo, muito mesmo. É bom? É bom sim. Ajuda Muita muito. coisa eu já aprendi com ele. Estou aprendendo, né? É ótimo os tipos de exercícios, porque ele já começa a te ensinar inglês com a prática, né? Ele sempre vai trazer exercícios para você ir deduzindo e chegando e estou aprendendo vocabulário e conhecendo. Então, eu recomendo muito o Duolingo. Recomendo sempre ouvir músicas acompanhando a letra em inglês, tá? Não só a tradução, mas a letra original, para você conhecer ali novas palavras. Assistir séries legendadas, assistir, né, sempre no idioma original as coisas, né? Então, filmes e séries, coloca lá na opção legendada, né? Vai te ajudar também a conhecer palavras novas. Porque, como eu digo, quanto mais vocabulário você tiver, eu não me canso de dar essa dica, mas é isso, gente. Quanto mais vocabulário, mais fácil fica responder a prova, tá? E aí também, para quem está buscando até a fluência no idioma, tudo, é a melhor maneira de aprender, ok? E aí, hoje, na primeira questão que a gente resolveu, a gente teve a menção de um livro que é Americana, da Chimamanda, e aí eu trouxe ele como recomendação aqui para vocês, e até para mim mesmo, porque, na verdade, eu ainda não li esse livro, estou com ele aqui na minha lista infinita, mas é Americana, da Chimamanda, é uma autora de origem nigeriana, mas que mora nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar nela. E aí, esse livro está na minha lista da Amazon há muito tempo. Americana. É um livro grandinho, então por isso eu ainda estou adiando ele um pouquinho, mas eu quero muito pegar ele. E eu gosto muito de autores nigerianos. Eu ainda não li a Chimamanda esse livro, mas eu já li outro livro dela sobre feminismo, que é um bem curtinho, que tem ele gratuito na internet, inclusive, que é o Sejamos Todos Feministas. E aí, eu tenho outras autoras que eu já li também nigerianas, que eu recomendo, porque é bem interessante a gente ter esse contato com outras culturas através da literatura, né? E eu acho que traz debates muito pertinentes. A gente viu na questão 1 já esse debate que foi apresentado a respeito da questão do cabelo. A gente tem um livro que eu gosto muito também, que chama Fique Comigo, que é da autora... eu esqueci o nome dela agora, que é um nome bem dificilzinho, bem diferente. Mas deixa eu ver se ele está aqui na minha história. Está bem aqui. É a Ayobami Adebayo. É esse o nome dela. Mas é o livro Fique Comigo. Tem outro livro aqui que eu também está na minha lista. Eu vou aproveitar e falar dele também. É esse aqui de um autor nigeriano, que é Uma Orquestra de Minorias, que o próprio título do livro já traz, né, que ele vai trazer esse debate sobre minorias. Então, recomendo muito literatura nigeriana. Olha aqui a Chimamanda, ó, maravilhosa. Então, nesse caso aqui de Americana, ela fala muito desse contexto também de pessoas que migraram de um país para outro, né? Então, nesse caso, tratando da questão da migração da Nigéria para os Estados Unidos. Deixa eu ver ali o chat. Queria ter vontade de ler livros que vocês têm. Questão de construir o hábito, de tentar. O que eu sempre digo para as pessoas que não têm muito esse hábito de ler é que a pessoa não encontrou ainda o tipo de livro que ela gosta. É só isso.
Porque às vezes você tenta, se força a ler uma coisa que não é muito a sua vibe, você não gosta muito. Então, realmente, você vai tentar ler e não vai caminhar aquela leitura. Tá? Concordo, porque eu também achava que eu não gostava de ler, e aí eu descobri que eu gosto muito desses romances adolescentes, assim. Daí, quando começa o livro, meu Deus, eu quero acabar ele no mesmo dia. Pronto. Professora. Oi. Eu tive muita dificuldade para ler, principalmente no primeiro ano do ensino médio, onde os professores querem colocar a goela abaixo, Dom Casmurro, Iracema, esses livros, e a gente não consegue ler porque a gente está começando agora, né? Naquele momento. Uhum. E exatamente como a Ana falou, depois que a gente pega um livro que a gente gosta, tipo adolescente, alguma coisa, tudo vai mudando. E hoje, para me pegar até um Dom Casmurro, é mais tranquilo. Verdade. E eu também odiava livro mudando. de vestibular, né? Aí eu comecei a ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sou apaixonada no estilo daquele livro. É muito bom. Machado de Assis é tudo, gente. É muito bom. Mas realmente, assim, quando a gente tem essa questão de ler por obrigação, é sempre mais complicado, né? Então, até a gente encontrar realmente esse gênero de leitura que a gente gosta mais, aí a gente vai ganhando ritmo de leitura e aí acaba também gostando de ler outros tipos de livros, descobrindo novos gostos literários, né? Então, assim, pronto, um dos livros que eu li esse ano foi Crime e Castigo, de Dostoiévski, que é um clássico russo enorme. E, assim, anos atrás, eu nunca pensaria que eu iria ler esse livro. Né? Quando eu estava ali na adolescência, nossa, um livro enorme, um clássico da Rússia, com um vocabulário super, né, enfim, complicado. Mas aí, como eu fui ganhando esse ritmo de leitura, esse hábito, né, então se tornou um hábito ler todo dia, ler algumas páginas todo dia, eu fui, né, alcançando esse gosto mesmo pela leitura e me interessando por outras coisas. Acabei gostando muito do livro, né? Então a gente vai descobrindo outras coisas. Tem livros que, se eu for ler, eu sei que eu não vou gostar, por exemplo. Apesar de eu gostar muito de Harry Potter, que é fantasia, eu não sou muito de ler livros de fantasia. Normalmente, se eu pego um livro de fantasia para ler, ou até de ficção científica, dependendo do contexto, alguns de ficção científica eu gosto, mas alguns eu não gosto, eu começo a ler e emperra, não vai para canto nenhum. Você lê uma página assim, passa uma hora para ler aquela página, né? Então, o Douglas ali que falou que não tem essa vontade de ler, isso, é algo que se constrói, como a Vitória ali falou também no chat. Estou vendo que algumas pessoas falou. O Douglas falou gosta de exatas, mas quem gosta de exatas também pode gostar de ler, viu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Realmente, quem, né, acaba optando por um curso da área de humanas vai ter que ler mais, né? Eu fiz ciências sociais, fiz muitas leituras durante o curso, mas saiba que ter esse hábito de leitura vai te ajudar em qualquer área que você for seguir, tá? Vi que o Janildo falou que gosta de autores brasileiros, gosta de Machado de Assis, de Clarice Lispector, né? A literatura brasileira é riquíssima, a gente tem muitos autores bons. Douglas falou que gosta de escrever, mas não gosta tanto de ler. Saiba que ler e escrever são dois hábitos, né? Que quanto mais você fortalece um, você também acaba fortalecendo o outro. Né? Então, você ter o hábito de ler também te ajuda a escrever melhor. Eu estou vendo ali, compra livro para o seu irmão e não compra para você, Douglas. Que é isso, começa a pegar emprestado, então, é mais fácil ainda, não precisa comprar. Cidade de Papel, do John Green, né, um livro de romance. Pronto, então se de repente... Eu vou dizer, é o meu menos favorito do John Green. Eu já li todos os livros do John Green e Cidade de Papel foi o que eu menos gostei. Então, talvez não foi... Se você tiver um gosto parecido com o meu, talvez não foi a melhor opção para começar. Tem gente ali que gosta de romance. Meu Pé de Laranja... Nossa, Ana Beatriz, é o meu livro favorito, Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que fez parte da minha infância. Assim, eu li muitas e muitas vezes. Minha mãe lia para mim, depois eu li por conta própria. A Vitória disse que é Tiete Genial, sendo ótima autora também. Inclusive, muita gente que está no aprendizado do inglês, né, e aí já está um pouquinho mais avançado, busca ler os livros da Jane Austen em inglês original, porque é um vocabulário um pouco mais antigo, né, então ajuda a conhecer umas palavras novas. Eu só li Orgulho e Preconceito mesmo, da Jane Austen, mas eu quero muito ler Emma, é o próximo dela que eu quero ler. Sim, existe Turma da Mônica em inglês, já traduziram, né, alguns quadrinhos, então vale a pena aí também. Eu tenho profs que recomendam muito ler, tipo, desenho, historinha infantil, assim, em inglês, que é mais fácil de aprender. Isso é ótimo sempre, buscar histórias em quadrinhos. E aí tem várias que são originais também de outros países de língua inglesa, que vocês podem buscar para ler, né? E até quem não tem muito esse hábito de leitura, acaba gostando mais dos quadrinhos, porque é uma leitura mais cadenciada, mais
tem um ritmo melhor, né? Paula Pimenta é uma fofa, né? Eu nunca li nenhum livro dela, mas eu conheço, assim, a personalidade da autora, né? Ela parece ser incrível. E sim, Mafalda, ótimos quadrinhos são da Mafalda também. Tem a Thalita Rebouças, isso. Então é você buscar, né, o gênero literário que você gosta e embarcar, gente. É isso. Eu mesmo gosto. E assim, a gente vai mudando também, né? Eu tô muito numa vibe de thrillers nos últimos anos. Eu gosto muito de histórias, assim, de um suspense meio policial, sabe? É o tipo de coisa que quando eu tô, assim, como a gente chama de ressaca literária, que é quando a gente não tá conseguindo caminhar muito com a leitura, eu acabo pegando um thriller, que eu tô fazendo agora. Eu tô lendo um lançamento que é As Musas, que é um thriller de um autor que eu já li outro livro dele e gostei. Aí eu tô lendo super rápido, porque é o tipo de coisa que eu gosto, que, enfim, eu vou comendo as páginas, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Tô vendo ali que já salvou. Ah, que ótimo, a Beatriz. Você tá me acompanhando lá no Instagram. Vou colocar mais uma vez aqui meu arroba, para quem ainda não segue lá, tá? Que é o Malu.janela literária. Sempre tem dica de leitura por lá. Então, quem quiser me seguir, pode acompanhar lá no Instagram. E por hoje é isso, gente. Estamos terminando aqui, pertinho do limite do tempo. Mas foi ótimo estar com vocês hoje, discutir um pouquinho essas questões um pouco mais longas. Mas espero que vocês tenham, né, sentido segurança aí com essas questões. E aí, na próxima aula, a gente continua nesse processo aí da língua inglesa. Mas antes disso, temos encontros de sociologia, hein? Lembrem, né? Estarei com vocês na próxima vez com sociologia, tá? Então, bye bye, guys. Good evening, good night. Boa noite, professora. Amo inglês. Gostei demais. Você gosta. Boa noite a todos. Boa noite, Good night. Bye bye, guys.